Seguindo então, nós temos duas formas para poder trabalhar este recurso aqui, né? Para poder conseguir encontrar esses dados. Eu vou até fazer o seguinte, vamos deixar aqui, ó, essa mesma estrutura com o nome primeiro, depois o crachá, a carga e a foto por último. Manter essa mesma direção aqui, não que tenha que ser assim, né? Aqui no desenvolvedor você pode utilizar um controle de formulário que é aqui, por exemplo, a caixa de combinação. Você consegue trabalhar com ela. Vou clicar, segurar e arrastar para desenhar a caixa de combinação. E a caixa de combinação, ela funcionaria como? Eu aplicaria ela aqui no local onde eu quero, então, fazer essa consulta, essa busca do nome, né? E faço uma relação dela com os campos. Como que eu faço isso? Botão direito, formatar controle. Aqui dentro de formatação de controle, nós temos uma opção de intervalo de entrada, que são os dados em que eu vou permitir, né, que entrem na caixa de combinação. Vou dar Enter, perfeito, e aqui eu tenho o vínculo da célula. Vou colocar aqui em qualquer célula para que eu possa explicar e vou pressionar Enter novamente. Ok. Aqui então, quando eu clicar fora e clicar de novo na caixa de combinação, ele mostra os nomes que foram os intervalos que eu selecionei. Quando eu selecionar o primeiro nome, ele coloca na célula em que eu linkei como vínculo o valor de 1. Por quê? Porque é a primeira linha entre aquelas que eu selecionei. Aqui eu coloco 2, 3 e assim por diante. Com base nesta informação, ou seja, nesse número, ele consegue encontrar para mim de forma fácil os valores, caso eu aplique, por exemplo, uma função proc, que é uma função de procura. Eu vou selecionar a função proc, vou selecionar o argumento, né? Aqui na verdade as opções que têm maiores argumentos, ok? Vou dar ok aqui. Neste caso, o valor que eu estou procurando vai sempre ser com base neste número. O vetor em que eu vou procurar vai ser toda a minha tabela. E o vetor resultado é justamente o que eu quero trazer. Neste caso, eu quero trazer o crachá. Perfeito. Então, eu seleciono somente a coluna do crachá e dou OK. Aqui, ele me dá este erro. Este erro, né, é o seguinte. Neste exemplo em que eu dei aqui, vamos selecionar, por exemplo, outro. Ó, ele não consegue encontrar este valor. Por que que ele não consegue encontrar este valor? Porque este nosso vetor de procura, ele não tem as numerações aqui, ó, que seria um código. Para que eu utilize essa instrução, eu precisaria de ter um código aqui. Vou colocar, não precisem colocar, eu só quero explicar alguns conceitos, até mesmo para que vocês entendam aqui e possam depois utilizar. Aqui eu coloquei um, se eu puxar com Ctrl pressionado, ele coloca para mim as informações. Então, neste caso, eu precisaria obrigatoriamente de ter um código aqui nessa tabela para que eu conseguisse utilizar a função proc. Vou fazer novamente aqui, ó, clicando para poder editar no fx, que é a minha fórmula, ok. E aqui eu tenho que mudar algumas coisas, né? O valor procurado continua sendo o mesmo, que é esse número abaixo. O vetor de procura agora vai pegar tudo, inclusive esses números. E o vetor resultado continua sendo o mesmo, que é o que eu quero trazer nesse caso, o crachá. Maravilha! Agora já não deu erro. Por quê? Porque a função proc, ela precisa de ter uma numeração nas linhas, né, que seja correspondente a esse valor. Então, aqui eu tenho 3, ele vem no número 3 e consegue me devolver a informação em que eu pedi. Eu estou explicando um pouco rápido esse conceito, porque este conceito já foi visto no curso básico. Eu ensinei para vocês aí utilizarem a função proc, ok? Só que neste exemplo em que eu estou dando aqui, a função proc não me atende justamente porque eu não tenho essas colunas aqui. Então, se eu não tenho, eu não poderia utilizar a função proc. Neste caso, o que eu preciso fazer é basicamente utilizar conceitos de índice e de correspondência, que é o CORRESP. Porque o CORRESP, ele consegue trazer para mim a linha correspondente dentro de uma matriz. Se eu seleciono esta matriz aqui, eu sei que está faltando a foto, eu esqueci de complementar ela, mas já vou complementar. Se eu seleciono esta matriz, ele sabe que a primeira linha que foi selecionada é 1, a segunda 2, e ele sempre me devolve esse valor. Neste caso, eu nem precisaria também de estar fazendo com um botão, né, de opção como esse. Eu vou pressionar com o botão direito sobre ele, vou clicar nele novamente e vou deletar. Eu vou estar mostrando na próxima aula uma outra forma de você conseguir trazer essas listas sem utilizar os recursos aqui de botões, né? E eu vou mostrar também algumas vantagens em relação a isso. E aqui também vou trazer as fotos e vou salvar essa planilha por enquanto sem o desenvolvimento, para que vocês tenham sempre a planilha branca, né, vazia, e a planilha finalizada também a partir das próximas aulas.